O caderno azul celeste estava escondido na gaveta da cozinha, bem embaixo dos panos de prato. Beatriz o encontrou por acaso, enquanto procurava as chaves do carro. Era uma terça-feira qualquer, 5 de abril de 2025, 7 da manhã. O sol mal começava a espiar pelas janelas. Lá fora, os passarinhos faziam a festa. Aqui dentro, a casa tinha aquele cheirinho de café fresco. Alguém tinha estado ali mais cedo. Alguém que não era ela. Beatriz tinha dormido na casa da mãe naquela noite. Algo que não fazia desde que era adolescente. Seu apartamento nos Jardins ficava a apenas 20 minutos. Mas naquela noite, ela exagerou na taça de vinho. Foram duas, num jantar de negócios. E decidiu ficar no quarto de hóspedes. Aquele que costumava ser seu quarto quando era mais jovem. As paredes ainda eram cor de creme. Os móveis, no mesmo lugar. Mas não parecia mais seu quarto. Parecia o quarto de uma estranha, como a casa toda. Ela tinha uma reunião às 8, com investidores nipônicos. Importante, crucial. O tipo de reunião que não se cancela. Mas não encontrava as chaves do carro. Tinha deixado na cozinha. Ela tinha certeza de ontem à noite, ao lado da bolsa, mas não estavam ali. Abriu gavetas. 1, 2, 3, talheres, guardanapos, panos de cozinha e, embaixo dos panos, algo que não esperava, um caderno azul marinho, tamanho A4, de capa dura, o tipo de caderno que se compra numa papelaria cara, não no supermercado, não na lojinha da esquina. Beatriz o pegou. Era pesado, estava cheio. A capa tinha uma letra redonda, perfeita, impecável. O tipo de letra que só alguém com muita paciência consegue escrever. O tipo de letra que as professoras usam. Letra de lousa, letra de pedagoga. Dizia Diário de Dona Teresa Sampaio. Para que alguém se lembre de quem ela foi, dia 15 de março de 2025. Por Maria Aparecida, Beatriz sentiu um aperto no peito. Teresa Sampaio era sua mãe. Maria Aparecida era sua empregada doméstica. E aquele caderno era algo que ela nunca tinha autorizado. Se esta história te tocar de um jeito que você nem lembrava ser possível, fique até o final, porque o que você vai descobrir vai te transformar. E se você tiver alma, você vai chorar. Beatriz Sampaio Mendoza tinha 52 anos. Era dona de 12 hotéis boutique espalhados pelo Brasil. Sua agenda era implacável. 14 horas de trabalho por dia, reuniões, decisões, números, contratos. Não tinha tempo para muita coisa. Visitava a mãe uma vez por semana, 20 minutos, às vezes menos. Chegava, perguntava como ela estava, verificava se tudo estava em ordem, pagava as contas e ia embora. Sua mãe não a reconhecia. Fazia 3 anos que não a reconhecia. Teresa Sampaio tinha 81 anos e demência vascular em fase 5. 6 anos desde o diagnóstico. Os médicos tinham dito que lhe restavam 6 meses. Isso foi há 4 meses. Beatriz preferia não pensar nisso. Era mais fácil trabalhar. Era mais fácil estar ocupada. Era mais fácil não encarar a realidade de que sua mãe estava se apagando e que ela nunca tinha tido coragem de dizer o que precisava dizer. Mas naquela terça-feira, com o caderno azul celeste nas mãos, algo mudou. Beatriz abriu a primeira página. A letra era linda, cada palavra escrita com cuidado, como se cada sílaba importasse. Dia 15 de março de 2025. Hoje comecei este diário. Não sei quanto tempo me resta para escrevê-lo. Os médicos disseram 6 meses, mas não importa. Vou escrever tudo o que puder, porque Dona Teresa Sampaio não pode ser só a mulher com demência do quarto do fundo. Ela foi alguém importante, alguém brilhante. E, mesmo que sua filha não tenha tempo para lembrar, alguém tem que fazê-lo. Então farei eu. Meu nome é Maria Aparecida. Tenho 48 anos. Sou empregada doméstica.
Mas antes, fui professora primária durante 20 anos. Sei como organizar informações, sei como ensinar, sei como contar uma história. E a história de Teresa Sampaio merece ser contada. Hoje descobri que Dona Teresa nasceu em 12 de abril de 1944, em Campinas, filha de um marceneiro e uma costureira. Família humilde. 3 irmãos. Ela foi a única que conseguiu estudar. Sei disso porque encontrei um álbum velho no armário dela. Havia fotos. E atrás de uma foto, uma anotação escrita à mão pelo pai dela. Teresa, você é nosso orgulho. Estude, mude o mundo. E ela mudou. Beatriz fechou o caderno. As mãos tremiam. Sua mãe nunca tinha contado aquilo. Ou talvez sim. E ela nunca escutou. Olhou o relógio. 7h20. Tinha que ir, mas não conseguia se mover. Abriu a segunda página. Dia 2, 16 de março de 2025. Hoje encontrei 3 livros na biblioteca, escritos por Teresa Sampaio. Pedagogia do Afeto, 1989. Ensinar com o Coração, 1994. A Revolução Silenciosa das Aulas, 2001. Eu não sabia que Dona Teresa tinha escrito livros. Beatriz também não sabe. Sei disso porque ontem perguntei se ela conhecia esses livros e ela respondeu que não, com indiferença. Li o primeiro capítulo de Pedagogia do Afeto. Chorei. Teresa Sampaio escrevia como se as palavras fossem abraços. Falava de educar com amor, de ver cada criança como um mundo completo, de nunca desistir de ninguém. Na dedicatória do livro diz: para minha filha Beatriz, quem sabe um dia você entenda por que fui tão exigente. Te amava mais do que soube mostrar. Mamãe. Beatriz. Nunca leu aquele livro. Beatriz deixou o caderno cair sobre a mesa da cozinha. Respirou fundo, profundo, como se faltasse ar. Aquilo não era possível. Sua mãe tinha dedicado um livro a ela, há 30 anos, e ela nunca o abriu. Olhou para o quarto da mãe. A porta estava fechada. Lá dentro, Teresa dormia, ou estava acordada, mas perdida no labirinto da sua mente. Beatriz nem sabia qual das duas opções era pior. Pegou o caderno, colocou na bolsa, ligou para a assistente. Cancele todas as minhas reuniões de hoje. Algo em sua voz fez com que a assistente não fizesse perguntas. Beatriz entrou no carro. Não foi para o escritório. Foi para um café, pediu um café que não bebeu e continuou lendo. Dia 5, 19 de março de 2025. Hoje Dona Teresa teve um bom dia. Olhou nos meus olhos, não disse meu nome, mas sorriu. Mostrei a ela uma foto de quando era jovem. Estava recebendo um prêmio, o Prêmio Nacional da Educação, ano de 1987. Teresa Sampaio revolucionou o sistema educacional em Campinas. Fundou 5 escolas rurais. Educou pessoalmente mais de 2.000 alunos ao longo de sua carreira. Quando mostrei a foto, seus olhos se encheram de lágrimas. Não disse nada, mas tocou a foto com os dedos, como se tentasse lembrar quem foi. Eu disse: a senhora mudou vidas, Dona Teresa. A senhora foi importante. Ela apertou minha mão. E, naquele momento, eu soube por que estou escrevendo isso. Porque a demência está roubando sua memória, mas não pode roubar seu valor. Alguém tem que lembrar. E se sua filha não pode, eu o farei. Beatriz fechou os olhos. As lágrimas caíram, sem pedir licença. Sua mãe havia ganhado o Prêmio Nacional da Educação. Sua mãe havia fundado escolas. Sua mãe havia transformado 2.000 vidas. E ela não sabia, nunca perguntou, nunca escutou. Estava sempre ocupada demais, ressentida demais, convencida demais de que sua mãe tinha sido dura com ela, porque não a amava. Mas aquela dedicatória no livro dizia outra coisa. Te amei mais do que soube demonstrar. Beatriz continuou lendo, página após página, hora após hora. Se você ainda não sentiu nada, você não tem coração. E se sente que essa história é forte demais, é porque ela é real. Histórias reais doem, mas também curam. Dia 12,
26 de março de 2025. Hoje cheguei às 6 da manhã. Ninguém me viu. Trouxe um álbum de fotos que encontrei no sótão semana passada. Passei 2 horas organizando-as. Limpei cada foto. As coloquei em ordem cronológica. E atrás de cada uma, colei um bilhete explicando quem era, quando foi, por que importava. 1958. Dona Teresa com sua família. Tem 14 anos. Já decidiu que vai ser professora. 1972. Dona Teresa recebe seu diploma de diretora de escola preparatória. Tem 28 anos. Sonhava em mudar o mundo. 1978. Dona Teresa com seu esposo Miguel em seu casamento. Ele era engenheiro. Faleceu em 2006. Ela o amou até o fim. 1985. Dona Teresa com sua filha Beatriz. Beatriz tem 12 anos. Dona Teresa a olha como se fosse seu maior tesouro. Beatriz parou de respirar quando leu isso. Dona Teresa a olha como se fosse seu maior tesouro. Isso era verdade? Beatriz fechou o caderno azul celeste. Não aguentava mais. Levantou-se do café. Foi para o carro. Dirigiu sem rumo. Chorou sem controle. Tudo o que havia acreditado sobre sua mãe estava mudando. E Maria Aparecida, alguém a quem pagava para limpar a casa, conhecia sua mãe melhor do que ela. Era humilhante, era devastador, e era culpa dela, mas não conseguia parar de ler. Abriu o caderno de novo. As páginas passavam, as histórias se multiplicavam. Dia 15, 30 de março de 2025. Hoje encontrei algo no sótão que partiu meu coração. Uma caixa de madeira, velha, arranhada, com as iniciais TS gravadas na tampa. Dentro havia cadernos, dezenas deles, cadernos escolares, dos anos 60, 70, 80, 90. Eram os cadernos de seus alunos. Dona Teresa Sampaio havia guardado cadernos de seus alunos durante 40 anos. Não todos, apenas alguns. Os especiais, os que lhe haviam escrito cartas, os que lhe haviam dito obrigado, os que haviam retornado anos depois para dizer que ela havia mudado suas vidas. Li alguns. Um dizia: Professora Teresa, a senhora foi a única que acreditou em mim. Meu pai dizia que eu era burro. A senhora me disse que eu era brilhante. Hoje me formei em engenharia. Obrigado. Carlos Mendes, 1975. Outro dizia: Professora Sampaio, minha família queria que eu largasse a escola para trabalhar. A senhora falou com eles, os convenceu, pagou meus livros durante 2 anos. Hoje sou médica. Devo minha vida à senhora. Lupita Hernandes, 1988. Havia dezenas desses cadernos, dezenas de vidas que Dona Teresa havia tocado e que havia guardado como tesouros. Beatriz nunca os havia visto, porque nunca havia perguntado. Beatriz sentiu que o ar do café se tornava espesso, como se não pudesse respirar. Fechou o caderno, pôs dinheiro sobre a mesa, saiu, caminhou pela rua sem rumo, sem direção. As lágrimas não paravam de cair. Quantas coisas não sabia de sua mãe. Quantas histórias havia perdido por estar ocupada demais. Quantas oportunidades havia desperdiçado. Abriu o caderno de novo. Desta vez sentada em um banco de um parque. O sol caía sobre as páginas. As crianças brincavam ao seu redor. A vida continuava. Mas para ela, tudo havia parado. Dia 20. 4 de abril de 2025. Hoje, Dona Teresa teve um dia ruim. Não quis comer, não quis se levantar. Ficou na cama olhando para o teto. Perguntei o que estava acontecendo. Não respondeu, apenas lágrimas. Às vezes, a demência não apaga a tristeza, só apaga a capacidade de explicá-la. Sentei-me ao seu lado, peguei sua mão e comecei a contar-lhe histórias. Histórias dela. Histórias de quem foi. Contei-lhe sobre Carlos Mendes, o menino que seu pai chamava de burro, o menino que ela chamou de brilhante, o menino que hoje é engenheiro. Contei-lhe sobre Lupita Hernandes, a menina que quase deixou a escola, a menina cujos livros ela pagou
A menina que hoje salva vidas como médica. Contei-lhe sobre as 5 escolas que fundou, sobre os 2.000 alunos que educou, sobre o prêmio nacional que ganhou. Dona Teresa não disse nada, mas parou de chorar e apertou minha mão, como se dissesse: obrigada por me lembrar. Beatriz fechou os olhos. As lágrimas caíam sobre o caderno, manchando as páginas. Quantas vezes sua mãe havia chorado sozinha? Quantas vezes havia precisado que alguém lhe recordasse quem era? E onde havia estado ela? Em reuniões, em viagens de negócios, construindo um império que agora se sentia vazio. Dia 9 de abril de 2025, hoje foi um dia diferente. Beatriz chegou mais cedo do que o usual, 9 da manhã, não 10. Me surpreendeu vê-la. Trazia flores, rosas amarelas, as favoritas de Dona Teresa. Como sabia disso? Me pergunto se Maria Aparecida lhe contou, ou se finalmente perguntou. Sentou-se com sua mãe, meia hora, não 20 minutos, 30, falou com ela, contou sobre seu trabalho, sobre um hotel novo em Cancún, sobre a vista para o mar. Dona Teresa não respondeu, mas seus olhos seguiam Beatriz, como se a escutasse. Quando Beatriz se foi, me olhou, e havia algo diferente em seus olhos, vergonha e determinação, como se tivesse decidido algo. Beatriz leu essa entrada 3 vezes. Esse havia sido o dia depois de encontrar o caderno. Maria Aparecida havia notado. Maria Aparecida havia visto a mudança e havia documentado. Dia 30, 14 de abril de 2025. Hoje aconteceu algo extraordinário. Beatriz chegou às 8 da manhã, 1 hora antes do usual, e trazia algo, um livro, Pedagogia do Afeto, o livro que Dona Teresa escreveu em 1989. O livro que Beatriz nunca havia lido. Me perguntou: posso ler para minha mãe? Eu disse que sim, claro que sim. Beatriz sentou-se ao lado de Dona Teresa, abriu o livro e começou a ler. Sua voz tremia, como se cada palavra doesse. Capítulo 1. O amor como fundamento. Em meus 30 anos como educadora, aprendi que a pedagogia sem afeto é a arquitetura sem alicerces. Podemos construir as estruturas mais impressionantes, mas sem amor, tudo se derruba. Dona Teresa olhava para Beatriz. Seus olhos estavam úmidos. Beatriz continuou lendo, página após página. Sua voz se quebrava, mas não parava. Quando terminou o capítulo, fechou o livro e olhou para sua mãe. Perdão, mamãe. Perdão por não ler isso antes. Perdão por não te ver. Dona Teresa não respondeu, mas uma lágrima caiu por sua face e Beatriz a limpou com sua mão. Esse foi o dia em que Beatriz começou a regressar. Beatriz deixou cair o caderno sobre suas pernas. O sol já tinha se movido. Não incidia mais sobre as páginas. As sombras estavam mais longas. Quanto tempo teria passado lendo? Beatriz olhou para o celular. 47 chamadas perdidas. 89 mensagens. Todas do escritório, da sua assistente, dos investidores nipônicos. A reunião tinha sido há 4 horas e ela não se importava. Pela primeira vez em 20 anos, algo era mais importante que o trabalho, sua mãe e o tempo que lhe restava com ela. Beatriz chegou à casa de sua mãe às 3 da tarde, algo que não fazia em 5 anos. Sempre chegava às 10 da manhã, 20 minutos, rotina, controle. Mas hoje não era um dia normal. Entrou em silêncio. A casa estava tranquila, cheirava a limpo, a café fresco, algo que não sabia descrever, mas que parecia lar. Beatriz caminhou até a cozinha e parou bruscamente. Maria Aparecida estava sentada à mesa da cozinha, o caderno azul celeste aberto à sua frente. Numa mão, segurava uma caneta. Na outra, uma xícara de chá. Estava escrevendo. Mas o que fez Beatriz sentir que o mundo parava não foi isso. Foi que ao lado de Maria Aparecida, sentada em outra cadeira, estava sua mãe, Dona Teresa Sampaio, 81 anos.
Demência em fase 5, a mulher que não reconhecia ninguém estava olhando para Maria Aparecida e sorria. Maria Aparecida falava em voz baixa, como se estivesse contando um segredo. Hoje eu fiquei sabendo de uma coisa linda, Dona Teresa. Em 1985, a senhora salvou uma menina de abandonar a escola. O nome dela era Lupita. A família não tinha dinheiro. A senhora pagou os livros dela com o próprio salário durante 3 anos. Lupita se formou. Hoje é médica. Me escreveu uma carta contando. Diz que a senhora salvou a vida dela. Dona Teresa não respondeu, mas seus olhos brilhavam. Maria Aparecida escreveu algo no caderno e então pegou a mão de Dona Teresa. A senhora foi importante, Dona Teresa, e eu vou garantir que alguém se lembre disso. Beatriz sentiu algo se quebrar dentro dela. Deu um passo para trás, sem fazer barulho. Saiu da casa, entrou no carro e chorou como não chorava desde criança. Porque tinha acabado de ver algo que nunca tinha visto na vida. Amor gratuito. Maria Aparecida não estava escrevendo aquele diário porque pagavam para ela. Não estava fazendo porque tinha que fazer. Estava fazendo porque acreditava que Dona Teresa Sampaio merecia ser lembrada. E Beatriz, sua própria filha, nunca tinha feito nada parecido. No dia seguinte, Beatriz chegou às 7 da manhã. Maria Aparecida estava na cozinha, preparando o café da manhã de Dona Teresa. Se surpreendeu ao vê-la. Senhora Beatriz, bom dia, tudo bem? Beatriz colocou o caderno azul celeste sobre a mesa. Encontrei isso ontem, na gaveta. Eu li. Maria Aparecida empalideceu. Suas mãos tremeram. Eu sinto muito. Não queria me intrometer. Eu só pensei que alguém deveria... Não peça desculpas, disse Beatriz. Sua voz embargou. Por favor, não peça desculpas. Maria Aparecida baixou o olhar. Beatriz respirou fundo. Eu quero que você continue escrevendo. Quero ler tudo e quero te ajudar. Maria Aparecida levantou o olhar. Surpresa, Beatriz se sentou. Colocou as mãos sobre a mesa. Minha mãe e eu nunca tivemos uma boa relação. Eu sempre achei que ela não me amava, que só se importava com os alunos, com as escolas, com o trabalho. Pensei que eu nunca fui suficiente para ela. Fez uma pausa. Mas você está me mostrando quem ela foi e me mostrando que eu estava errada. Maria Aparecida não disse nada, apenas escutou. Beatriz continuou. Eu quero conhecer minha mãe, antes que seja tarde demais, e você é a única que pode me ajudar. Maria Aparecida assentiu. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu vou fazer isso, senhora Beatriz. Eu prometo que vou. E cumpriu. Durante os dias seguintes, Beatriz mudou sua vida. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades, contratou um co-CEO para sua rede de hotéis boutique, algo que nunca tinha considerado, e começou a chegar à casa de sua mãe todos os dias. Não 20 minutos, 3 horas, às vezes mais. Lia o diário, conversava com Maria Aparecida, aprendia sobre a mulher que nunca conheceu e lentamente, algo nela começou a sarar. Dia 34, 18 de abril de 2025. Hoje foi o aniversário de Dona Teresa. 81 anos. Beatriz chegou cedo, trouxe flores, um bolo, velas, cantamos parabéns para você. Dona Teresa não cantou, mas moveu os lábios, como se seu corpo lembrasse algo que sua mente não podia mais. Beatriz mostrou fotos, leu cartas de antigos alunos, contou histórias que Maria Aparecida havia escrito no diário, e pela primeira vez em 3 anos, Beatriz pegou a mão de sua mãe e não soltou. No final do dia, Beatriz perguntou a Maria Aparecida se podia ler o livro que sua mãe dedicou a ela. Maria Aparecida disse que sim, que o tinha guardado. Beatriz leu naquela noite, em sua casa, sozinha. No dia seguinte, quando chegou, seus olhos estavam vermelhos. Ela disse, agora eu entendo. E foi tudo. Algumas pessoas vão pausar aqui, porque é demais, porque dói demais.
porque estão se lembrando de alguém que perderam. Se você é uma dessas pessoas, respira. Essa história tem um final e vale a pena chegar até lá. Dia 57, 11 de maio de 2025. Algo mudou hoje. Beatriz chegou às 6 da manhã, antes de Maria Aparecida. Quando Maria Aparecida chegou, Beatriz estava sentada ao lado de Dona Teresa, lendo para ela em voz alta. Estava lendo Pedagogia do Afeto, o livro que sua mãe escreveu há 30 anos. Dona Teresa não disse nada, mas seus olhos estavam abertos e olhavam para Beatriz. Eu li durante 2 horas, disse Beatriz. Não sei se ela entende, mas não importa. Eu vou ler todos os livros dela. E o fez. Dia após dia. Beatriz chegava cedo, lia, falava, compartilhava. Já não era a CEO ocupada que visitava 20 minutos. Era a filha que finalmente estava presente. E Dona Teresa, embora não pudesse dizer, sentia. Dia 65, 19 de maio de 2025. Hoje, Beatriz fez uma pergunta que Maria Aparecida não esperava. Estavam na cozinha. Dona Teresa dormia. Era cedo, 6:30 da manhã. Beatriz tinha chegado antes de Maria Aparecida, algo que fazia cada vez mais seguido. Ela perguntou: "Por que você faz isso, Maria Aparecida? Ninguém te pediu para escrever este diário. Ninguém te paga extra. Por quê?" Maria Aparecida se sentou, respirou fundo e contou algo que nunca tinha contado a ninguém. Minha mãe se chamava Helena Fernandes, morreu há 15 anos, de Alzheimer. Passou 5 anos sem nos reconhecer. Meus irmãos, eu, ninguém. Morreu num asilo, no quarto 12, sozinha. Porque todos nós estávamos ocupados demais para visitá-la tanto quanto deveríamos. E quando morreu, eu percebi uma coisa horrível. Ninguém sabia quem tinha sido Helena Fernandes. Para as enfermeiras, era só a senhora com Alzheimer do quarto 12. Para o registro do asilo, era só um número. Mas Helena Fernandes foi alguém. Foi costureira durante 40 anos. Fez vestidos de noiva para 300 mulheres. Criou 3 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou. Cantava músicas de Cuco Sanches enquanto cozinhava, lia poesia de Neruda antes de dormir. Mas ninguém sabia, porque ninguém documentou, porque estávamos todos ocupados demais para lembrar. E quando ela se foi, levou sua história junto. Eu fiz uma pausa, as lágrimas caíam. Prometi naquele dia, no funeral dela, que nunca deixaria que isso acontecesse com outra pessoa. Que se algum dia eu tivesse a oportunidade de preservar a história de alguém, eu o faria. Dona Teresa é essa oportunidade e eu não vou desperdiçá-la. Beatriz chorou, me abraçou e me disse algo que levo no coração. Obrigada por amá-la quando eu não soube como e obrigada por me ensinar que ainda tenho tempo. Dia 75, 29 de maio de 2025. Hoje encontrei algo que mudou tudo o que eu sabia sobre Teresa e Beatriz. Eu estava limpando a biblioteca. Atrás de uma pilha de livros antigos, havia uma caixa de sapatos. Dentro, cartas, dezenas delas. Eram cartas que Beatriz havia escrito para sua mãe durante anos, desde que era adolescente até uns 10 anos atrás. Eu as li. Eu não deveria ter feito isso, mas fiz. E o que descobri partiu meu coração. Uma carta de 1990. Beatriz tinha 17 anos. Mãe, por que você nunca está orgulhosa de mim? Tirei 9,5 em todas as provas. Mas você só pergunta por que eu não tirei 10. Quando vai ser o suficiente? Eu te amo, mas não sei se você me ama. Uma carta de 1998. Beatriz tinha 25 anos. Mãe, eu me formei em administração hoteleira. Eu sei que você queria que eu fosse professora como você, mas eu não sou você. Eu tenho meus próprios sonhos. Você pode estar orgulhosa de mim pelo que eu sou? Não pelo que você quer que eu seja. Uma carta de 2010. Beatriz tinha 37 anos. Mãe, eu abri meu terceiro hotel. É um sucesso.
Tenho 200 funcionários. Ganho mais dinheiro do que jamais sonhei. Mas quando te conto, você só diz: dinheiro não é tudo. Você tem razão. Mas você poderia, só uma vez, me dizer que está orgulhosa. Uma carta de 2015. Beatriz tinha 42 anos. Mãe, eu já não sei como falar com você. Cada vez que venho, só tem silêncio. Não o silêncio da demência, o silêncio que sempre houve entre nós. E agora é tarde demais para consertar. Eu te amo. Mas não sei se você alguma vez soube. Teresa havia guardado cada carta, cada uma, e em uma caixa diferente. Encontrei algo mais, respostas, que Teresa nunca enviou. Eram cartas escritas à mão, com a letra perfeita de Teresa, dirigidas a Beatriz, mas nunca entregues. Uma dizia: minha querida Beatriz, estou orgulhosa de você. Sempre estive, mas não sei como te dizer. Minha mãe era dura comigo, e eu aprendi a ser dura com você. Pensei que assim te faria forte, mas só te fiz sentir que não era suficiente, e me arrependo. Te amo mais do que minhas palavras podem expressar. Mamãe, 1990. Outra dizia: Beatriz, vi seu hotel. É lindo. Você é brilhante. É capaz. É tudo o que eu não fui. E tenho medo de te dizer, porque então você saberá que sempre te envidiei. Não seu dinheiro, sua liberdade, sua coragem de ser quem você é. Eu nunca tive essa coragem. Te amo. Mamãe, 2010. A última dizia: minha filha, estou perdendo minha mente. Logo não vou lembrar seu nome. Mas quero que saiba algo antes que seja tarde demais. Você foi meu maior tesouro e meu maior fracasso, porque te amei com todo o meu coração, mas nunca soube como mostrar. Me perdoe. Mamãe, 2019. Chorei por 1 hora lendo aquelas cartas. Teresa amava Beatriz, sempre amou, mas ambas falavam idiomas diferentes, e nenhuma soube como traduzir. E agora, com a demência, já não havia tempo, ou talvez ainda houvesse. Se eu pudesse fazer o que elas não puderam, construir uma ponte, com palavras, com este diário, para que Beatriz soubesse que sempre foi amada e que nunca foi insuficiente. Beatriz leu essa entrada em voz alta, sentada na biblioteca, no mesmo lugar onde Maria Aparecida havia encontrado as cartas. Sua voz se quebrou várias vezes, mas continuou lendo. Quando terminou, procurou as caixas, as encontrou, exatamente onde Maria Aparecida as havia descrito. Leu cada carta, cada resposta não enviada, cada eu te amo que nunca foi dito. E entendeu. Sua mãe não era perfeita, mas a havia amado, à sua maneira, com suas limitações, com sua própria dor. E ela, Beatriz, também havia sido imperfeita, também havia julgado, também havia falhado, mas ainda havia tempo, não para desfazer o passado, mas sim para criar um presente diferente. E isso era exatamente o que ia fazer. Dia 80, 3 de junho de 2025. Hoje, Beatriz fez algo que me surpreendeu. Trouxe um fotógrafo profissional. Me disse: quero ter fotos da minha mãe, de como ela é agora, não só de como ela foi. O fotógrafo tirou fotos durante 2 horas. Teresa com seu cabelo branco, Teresa olhando pela janela, Teresa segurando a mão de Beatriz, Teresa sorrindo com os olhos. Não eram fotos perfeitas. Teresa tinha rugas, manchas na pele, os olhos perdidos. Mas eram fotos lindas, porque eram reais. Beatriz as mandou imprimir, as emoldurou e as pendurou em seu escritório, para lembrar, para não esquecer, para honrar não só quem sua mãe foi, mas a quem é agora, porque a demência não borra a humanidade, só a memória. E Teresa Sampaio continua sendo humana, continua merecendo amor, continua merecendo ser vista. Dia 89, 12 de junho de 2025. Hoje Beatriz me perguntou por que estou fazendo isso. Eu contei a verdade. Minha mãe morreu de Alzheimer há 15 anos. Helena,
Passou 5 anos sem reconhecer ninguém. Morreu em um asilo, sozinha, sem que ninguém soubesse quem havia sido. Era costureira, trabalhou 40 anos, fez vestidos lindos, educou 3 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou. Mas quando morreu, ninguém lembrava disso. Só era a senhora com Alzheimer do quarto 12. Eu fiz uma pausa. Prometi que nunca deixaria que isso acontecesse com alguém mais. Dona Teresa não vai ser só a senhora com demência. Vai ser Teresa Sampaio, a educadora que mudou vidas. Beatriz chorou, me abraçou e me disse algo que nunca esquecerei. Obrigada por amá-la quando eu não soube como. Dia 104, 27 de junho de 2025. Beatriz está transformada. Reduziu seu trabalho de 14 horas para 8. Passa as tardes com sua mãe, lê, canta. Às vezes só se senta em silêncio. Ontem encontrou uma caixa de cartas no sótão. Cartas que Teresa havia guardado durante anos. Eram cartas de seus alunos. Centenas delas. Beatriz as leu todas, uma por uma, e se deu conta de algo. Sua mãe havia tocado mais vidas do que ela jamais tocaria com todos seus hotéis. Me disse: tenho passado minha vida construindo coisas, edifícios, negócios, mas minha mãe construiu pessoas, e isso vale mais. Ela tinha razão. Dia 127, 20 de julho de 2025. Hoje aconteceu algo que eu não esperava. Beatriz estava sentada com Teresa, lendo para ela como sempre. Quando, de repente, Teresa falou. Disse: Beatriz, só isso, uma palavra, seu nome. Beatriz parou de ler, ficou imóvel. Teresa a olhou, diretamente nos olhos, e por 3 segundos estava ali, presente, reconhecendo-a. Depois se foi de novo, mas aqueles 3 segundos foram suficientes. Beatriz chorou em meus braços durante 1 hora. Ela me conhece, me disse. Ainda me conhece. Não sei se era verdade, mas naquele momento não importava. Porque Beatriz havia recebido o presente que tanto precisava. A demência não pode apagar tudo, não pode apagar o amor. E às vezes, nos momentos mais inesperados, o amor encontra uma forma de regressar. Dia 135, 28 de julho de 2025. Hoje, Beatriz me mostrou algo. Eram documentos legais da sua empresa. Me disse: contratei um co-CEO, alguém que maneja o dia a dia. Eu vou reduzir minha participação a 50%. A outra metade do tempo vou dedicar à minha mãe. E depois, a fundação. Perguntei: você tem certeza? Sua empresa é sua vida. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Minha empresa era meu refúgio. Era o lugar onde escondia minha dor, minha culpa, meu medo de não ser suficiente. Mas agora entendo algo. Não importa quantos hotéis eu construa, não importa quanto dinheiro eu ganhe, não importa quanto sucesso eu tenha. Se eu perder minha mãe sem tê-la conhecido de verdade, terei perdido tudo. Então sim, tenho certeza. Porque algumas coisas não têm preço, e o tempo é uma delas. Dia 142, 4 de agosto de 2025. Hoje foi um dia difícil. Dona Teresa não se levantou, não comeu, só olhava para o teto. Beatriz e eu nos revezamos para estar com ela. Horas, sem falar, apenas presentes. Em um momento, Beatriz me perguntou: você acha que ela sabe que estou aqui? Eu disse: sim, ela sabe. Me perguntou: como você sabe? Eu disse: porque quando você pega na mão dela, ela aperta. Porque quando você fala com ela, a respiração dela se acalma. Porque embora sua mente não possa processar suas palavras, sua alma as reconhece. A demência não borra a alma, senhora Beatriz. Só borra a memória. E a alma sempre sabe quem a ama. Beatriz chorou e ficou segurando a mão de sua mãe até que Dona Teresa adormeceu. Dia 150, 12 de agosto de 2025. Hoje organizamos algo especial. Beatriz convidou 10 ex-alunos de Dona Teresa. Encontrou-os através do diário.
através das cartas que Dona Teresa havia guardado. Vieram à casa. Alguns tinham 50 anos, outros 40, outros 30. Sentaram-se ao redor de Dona Teresa e lhe contaram histórias sobre como ela havia mudado suas vidas, sobre as lições que lhes ensinou, sobre as oportunidades que lhes deu. Pedro Alcantara, o engenheiro, lhe disse: Professora Teresa, a senhora me disse que eu era brilhante quando ninguém mais acreditava. Hoje tenho uma empresa de construção com 50 funcionários. E tudo começou porque a senhora acreditou em mim. Aparecida Silva, a médica, lhe disse: Professora Teresa Sampaio, a senhora pagou meus livros durante 2 anos. Hoje salvei mais de 1.000 vidas como cirurgiã. E tudo porque a senhora me salvou primeiro. Dona Teresa não respondeu, mas lágrimas caíam por suas bochechas. E quando todos se foram, Beatriz me disse: Obrigada. Obrigada por me mostrar quem foi minha mãe. Obrigada por me dar a oportunidade de vê-lo antes que seja tarde. Não foi tarde, eu disse, porque você está aqui agora, e isso é o que importa. Dia 158, 20 de agosto de 2025. Dona Teresa está piorando. Os médicos disseram que é questão de dias, talvez uma semana. Beatriz está aqui o tempo todo. Já não vai trabalhar. Seu co-CEO está manejando tudo. Ela só quer estar com sua mãe. Ontem me disse: não quero que ela morra sem saber que a amei. Eu disse: ela sabe. E era verdade. Embora Dona Teresa já não pudesse falar, embora seus olhos já não enfocassem, podia sentir. E quando Beatriz tomava sua mão, Dona Teresa apertava. Isso era suficiente. Dia 178, 9 de setembro de 2025. Os médicos disseram que é questão de horas, não dias, horas. Beatriz não se moveu do seu lado. Leva 3 dias sem ir para casa. Dorme em uma cadeira ao lado da cama de Dona Teresa. Come o que eu lhe trago, mas aprovadamente prova bocado. Eu disse: descanse um pouco. Eu fico com ela. Me disse: não vou perder nem um segundo. Já perdi 52 anos. Não vou perder os últimos segundos. E ficou, sostendo a mão de sua mãe, falando-lhe, embora Dona Teresa já não respondesse. Lhe lia capítulos de pedagogia do afeto, capítulos de ensinar com o coração, capítulos de A Revolução Silenciosa das Aulas. Lhe contava histórias, histórias do diário, histórias das vidas que Dona Teresa havia mudado. Lhe cantava canções que Dona Teresa lhe cantava quando era menina, canções que Beatriz havia esquecido, mas que Maria Aparecida lembrou. E entre canção e canção lhe dizia coisas que nunca lhe havia dito. Te amo, mãe. Sempre te amei, embora não soube como mostrá-lo. Perdão, pelas vezes que não estive, pelas vezes que te julguei, pelas vezes que não te escutei. Obrigada por ser exigente, porque me fez forte, por me amar, embora eu não o visse, por nunca desistir de mim, embora eu desistisse de você. Agora entendo. Entendo porque foi como foi. Entendo que amava à sua maneira. E entendo que eu também falhei. Mas estou aqui agora, mãe. Estou aqui. E não vou me ir. Dona Teresa não respondia, mas sua mão apertava a de Beatriz. Debilmente. Quase imperceptivelmente. Mas o suficiente. Dia 184, 15 de setembro de 2025. Hoje, às 11h40 da manhã, Dona Teresa Sampaio morreu. Foi tranquilo. Não houve dor, só um suspiro. E depois, silêncio. Estava em sua cama. A mesma cama onde havia dormido durante 30 anos. A mesma cama onde havia sonhado, onde havia chorado, onde havia amado. Beatriz estava ao seu lado, segurando sua mão, como o havia feito durante os últimos 5 meses. Desde que encontrou o caderno azul celeste, eu estava na porta, olhando, testemunha de algo sagrado. Beatriz estava lhe lendo Pedagogia do Afeto, capítulo 7, O Amor Incondicional. Neste capítulo, Dona Teresa havia escrito: o amor verdadeiro
não pede nada em troca, não exige perfeição, não condiciona, só dá, e nesse dar se multiplica. Quando Beatriz leu essas palavras, Dona Teresa abriu os olhos. Pela última vez, olhou para Beatriz, diretamente. E em seus olhos havia reconhecimento, havia amor, havia paz, e então exalou um último suspiro, suave, tranquilo. E se foi. Beatriz não se moveu. Ficou segurando a mão de sua mãe durante 5 minutos, 10, 15. Quando finalmente soltou a mão, fechou o livro, o pôs sobre o peito de Dona Teresa e chorou. Não chore, mãe, disse entre lágrimas. Agora sei quem foi e nunca te esquecerei. Nunca. Obrigada por me esperar. Obrigada por me dar tempo. Obrigada por me amar. Embora eu fosse lenta em entendê-lo, descanse, mãe, descanse. Já não tem que lutar, já não tem que lembrar, porque eu vou lembrar por você. Me aproximei, abracei Beatriz e choramos juntas. Por Dona Teresa, por Helena, por todas as mães que se vão e por todas as filhas que chegam tarde, mas também choramos de gratidão, porque apesar de tudo houve tempo, houve reconciliação, houve amor, e isso, no final, é tudo o que importa. O funeral de Dona Teresa Sampaio foi 3 dias depois, 18 de setembro de 2025, no Funeral Home Jardins, o mesmo onde haviam velado seu esposo, Miguel, 19 anos antes. Beatriz esperava que viessem umas 20 pessoas, talvez 30. Família, alguns amigos. Vieram 300 ex-alunos, mestres, diretores das escolas que Dona Teresa havia fundado, pais de crianças a quem Dona Teresa havia ajudado décadas atrás. Vinham de Campinas, de Salvador, de Ouro Preto, de todo o Brasil. Um por um, se aproximavam do caixão, deixavam flores, choravam, e um por um, se aproximavam de Beatriz e lhe contavam histórias. Sua mãe me ensinou a ler. Eu tinha 10 anos e ninguém acreditava que eu pudesse aprender. Ela não desistiu, me ensinou durante 1 ano, hoje sou advogado. Sua mãe pagou a operação do meu irmão. Nós não tínhamos dinheiro. Ela organizou uma vaquinha entre os professores. Meu irmão viveu, hoje tem 40 anos. E 2 filhos. Sua mãe me defendeu quando outros professores queriam me expulsar por brigar. Ela disse, este menino não precisa de castigo, precisa de compreensão. Me deu uma oportunidade. Hoje sou terapeuta e ajudo crianças como eu. Beatriz escutava, chorava e entendia. Sua mãe não havia sido só sua mãe. Havia sido mãe de centenas. Havia sido luz na escuridão de muitos. Havia sido esperança quando não havia nenhuma. E ela, Beatriz, nunca soube, porque nunca perguntou, mas agora sabia, e isso mudava tudo. Ao final do funeral, Beatriz pediu para falar, se pôs frente às 300 pessoas, com o caderno azul celeste nas mãos, e falou, minha mãe, Dona Teresa Sampaio, foi muitas coisas, educadora, escritora, fundadora de escolas, ganhadora do Prêmio Nacional da Educação, mas eu não soube nada disso. Durante 52 anos, eu não soube quem era minha mãe, porque estava demais ocupada, demais ressentida, demais convencida de que ela não me amava, e quase a perdi. Quase deixo que se fosse sem conhecê-la, sem agradecer-lhe, sem dizer, eu te amo. Mas alguém me salvou, alguém que vocês não conhecem, mas que deveriam. Beatriz apontou para Maria Aparecida, que estava na última fila, tentando passar despercebida. Maria Aparecida, minha empregada, meu anjo, minha salvação. Ela escreveu este diário, 340 páginas, 184 dias, documentando a vida de minha mãe, preservando sua identidade, assegurando-se de que alguém se lembrasse, e no processo, me deu o presente maior que alguém já me deu. Me devolveu minha mãe, antes que fosse tarde demais. Beatriz fez uma pausa. As lágrimas caíam. Se estão aqui,
É porque minha mãe tocou suas vidas, mudou suas vidas, lhes deu algo que ninguém mais lhes deu. E eu quero honrar isso. Por isso, hoje anuncio a criação da Fundação Teresa Sampaio. A Fundação oferecerá bolsas educativas a crianças de escolas rurais, as mesmas escolas que minha mãe fundou. E além disso, criaremos um programa que capacitará cuidadores para que escrevam diários das pessoas que cuidam, pessoas com demência, pessoas que estão perdendo sua memória. Porque se Maria pôde preservar a identidade de minha mãe, outros podem fazer o mesmo. O programa se chamará Diários de Identidade e Maria Aparecida será sua diretora. Maria se surpreendeu. As lágrimas corriam por seu rosto. As 300 pessoas aplaudiram. Longo, forte. E nesse momento, algo mudou. Dona Teresa Sampaio não era só a mulher que havia morrido. Era a mulher que seguia viva, nas vidas que tocou, nas histórias que inspirou, no legado que deixou. E esse legado apenas começava. 3 meses depois do funeral, Beatriz fez algo que nunca imaginou que faria. Publicou o diário, o converteu em um livro, 340 páginas. Cada entrada escrita por Maria, cada palavra preservada, sem editar, sem mudar, exatamente como Maria o escreveu. O livro se chamou Quem Foi Teresa Sampaio? Na portada havia uma foto de Teresa, não uma foto jovem, não uma foto de quando ganhou o Prêmio Nacional, não uma foto perfeita, uma foto de Teresa aos 81 anos, com demência, com o cabelo branco, com os olhos perdidos, mas sorrindo, porque Beatriz queria que o mundo visse sua mãe como realmente foi. Não só como foi, senão como é, humana, imperfeita, real. Na contracapa, Beatriz escreveu uma dedicatória para Maria Aparecida, a mulher que me ensinou que amar não é recordar quem foi alguém, é assegurar-se de que alguém recorde. E para todas as pessoas que cuidam em silêncio, que amam sem esperar nada em troca, que preservam identidades quando o mundo as ouvida, vocês são heróis e merecem ser vistos. O livro se publicou em janeiro de 2026. Beatriz não sabia o que esperar. Não era escritora, não era famosa, não tinha conexões editoriais. Só tinha uma história e a esperança de que importasse. No primeiro mês, vendeu 5.000 cópias. No segundo mês, 15.000. Para o terceiro mês, era um best-seller nacional. Para o sexto mês, havia vendido 50.000 cópias. As resenhas eram avassaladoras. Este livro me fez chorar durante 2 horas, mas também me fez ligar para minha mãe, a quem não ligava há meses. Obrigada. Trabalho como cuidadora. E depois de ler este livro, comecei a escrever o diário da senhora que cuido. Tem Alzheimer, mas já não é só a senhora com Alzheimer. Agora é Rosa Maria Gutierrez, ex-professora, mãe de 4, avó de 7, alguém que importa. Minha mãe morreu de demência há 1 ano e levou sua história com ela. Este livro chegou tarde para mim, mas não para outros. Por favor, leiam este livro e escrevam os diários de quem amam. Antes que seja tarde, Beatriz lia cada resenha, chorava com cada uma e entendia que o diário de Maria não era só sobre Teresa, era sobre todas as Teresas do mundo, todos os que estão desaparecendo, todos os que merecem ser lembrados, e sobre todas as Marias, as que cuidam em silêncio, as que amam sem ser vistas, as que preservam quando ninguém lhes pede que o façam. Com o dinheiro do livro, Beatriz criou a Fundação Teresa Sampaio. A fundação tinha 2 programas. O primeiro, bolsas educativas para crianças de escolas rurais, as mesmas escolas que Teresa havia fundado décadas atrás. O segundo, diários de identidade, o programa que capacitava cuidadores para escrever diários de pessoas com demência.
Beatriz e Maria desenharam o programa juntas durante meses, com cuidado, com amor. O programa durava 4 semanas. Os cuidadores aprendiam como investigar, como fazer perguntas, como buscar fotos, cartas, documentos, como escrever de maneira que preservasse não só fatos, senão essência. E ao final das 4 semanas, cada cuidador saía com uma missão: preservar uma vida, contar uma história, assegurar que alguém não desapareça sem que alguém recorde. Hoje, 7 anos depois, em 2032, o programa Diários da Memória já escreveu mais de 3.000 diários. 3.000 pessoas com demência, cujas vidas foram preservadas. 3.000 famílias que têm algo mais que dor. Têm histórias, têm legados, têm a prova de que seus entes queridos importaram. Os diários estão na página da Fundação. Qualquer um pode lê-los, de graça. Há um diário de seu Alberto, um marceneiro por 50 anos. Ele fez mais de 2.000 peças de mobília, cada uma com sua assinatura escondida em algum lugar. Há um diário de Dona Conceição, costureira de vestidos de debutante. Ela fez 400 vestidos, cada um único, cada um com uma história. Há um diário de seu Benedito, músico de rua. Ele tocou violão no metrô por 30 anos. Milhares de pessoas ouviram sua música sem saber seu nome. Agora, eles sabem. Há 3.000 diários, 3.000 vidas, 3.000 legados. E cada um começa com a mesma frase: este diário existe para que alguém se lembre de quem foi. E termina com a mesma frase: porque ninguém merece desaparecer sem que alguém se lembre. Dona Teresa Sampaio não está mais aqui, mas sua história permanece. No livro que continua vendendo, nas bolsas de estudo que continuam sendo concedidas, nos 3.000 diários que continuam sendo escritos e, sobretudo, nas vidas que continuam sendo transformadas, porque alguém tirou um tempo para escrever e alguém mais tirou um tempo para ler, e isso, no final, é a única coisa que importa. Se esta história tocou você profundamente, é porque precisava tocar. Às vezes, precisamos nos quebrar para podermos curar. E se você está chorando, não está sozinho, todos nós perdemos alguém ou estamos a ponto de perder. A pergunta é: o que você vai fazer com o tempo que lhe resta? Maria Aparecida foi nomeada diretora do programa. Seu salário passou de R$ 8.000 por mês para 32.000, 4 vezes mais. Não porque Beatriz precisasse fazer isso, mas porque queria. Porque Maria Aparecida não era só uma empregada, era a pessoa que tinha devolvido a mãe dela. E no processo, tinha devolvido sua própria humanidade. Beatriz também mudou. Reduziu sua participação na rede hoteleira para 50%. Seu co-CEO cuidava do dia a dia. Ela dedicava os outros 50% à fundação. Viajava por todo o Brasil, conversava com famílias, capacitava cuidadores, compartilhava a história de sua mãe e em cada palestra dizia a mesma coisa: não esperem que seja tarde. Não esperem que alguém mais lhes ensine a amar aqueles que estão à sua frente, porque o tempo acaba. E quando acaba, a única coisa que resta são as histórias. Assegurem-se de que as histórias de quem vocês amam sejam contadas. Hoje, 7 anos depois, o programa Diários da Memória já escreveu mais de 3.000 diários. 3.000 pessoas com demência, cujas vidas foram preservadas. 3.000 famílias que têm algo mais que recordações vagas. E tudo começou com um caderno azul celeste, escondido em uma gaveta, escrito por uma mulher que ninguém notava. Porque, às vezes, os heróis não usam capas, usam luvas amarelas e escrevem em silêncio e salvam vidas sem que ninguém se dê conta, até que alguém se dá conta. E quando isso acontece, tudo muda. Beatriz Sampaio Mendoza tem hoje 59 anos.
Continua dirigindo a Fundação Dona Teresa Sampaio, mas já não é a mulher que era há 7 anos. Já não trabalha 14 horas por dia, trabalha 6, as outras 8 dedica a viver, a estar presente, a não chegar tarde de novo. Sua rede hoteleira continua um sucesso, mas agora tem um propósito além dos lucros. 30% dos lucros vai diretamente para a fundação. E em cada hotel há uma placa, em memória de Dona Teresa Sampaio, educadora, mãe, mulher que mudou vidas sem esperar nada em troca. Beatriz se casou, há 3 anos, com um homem que conheceu em um evento da fundação. Um viúvo com 2 filhos, também perdeu alguém com demência, também chegou tarde, também aprendeu. Não tem filhos juntos, mas tem algo melhor. Tem tempo, tem presença, tem segundas oportunidades. E todo domingo, Beatriz vai ao cemitério visitar sua mãe, leva rosas amarelas, as favoritas de Dona Teresa, e lê para ela capítulos do diário, histórias das vidas que a fundação tem mudado, histórias dos 3.000 diários que foram escritos, e conta sobre sua vida, sobre seu casamento, sobre sua felicidade, sobre como finalmente aprendeu a viver. E, embora Dona Teresa não possa responder, Beatriz sabe que ela escuta, porque o amor não morre, só muda de forma. Maria Aparecida tem hoje 55 anos. Já não é empregada doméstica. É diretora do programa Diários da Memória. Ganha R$32 mil por mês. 4 vezes mais do que ganhava há 7 anos. Vive em um apartamento próprio, na Vila Madalena, pequeno, acolhedor, cheio de livros, cheio de diários, cheio de histórias. Suas 2 filhas já se formaram na universidade, bolsas da Fundação Dona Teresa Sampaio. Ana é enfermeira, Laura é assistente social. Ambas trabalham com pessoas com demência, porque sua mãe lhes ensinou que cuidar é a profissão mais nobre que existe. Maria Aparecida viaja por todo o Brasil, capacitando cuidadores, ensinando a escrever diários, compartilhando a história de Dona Teresa e de Dona Jandira, sua própria mãe, porque ambas merecem ser lembradas. Ambas foram importantes, ambas mudaram vidas. E toda noite, antes de dormir, Maria Aparecida escreve, não em um diário, mas em cartas. Cartas para Dona Jandira, sua mãe que morreu há 22 anos. Conta sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre as 3.000 vidas que ajudou a preservar. E diz, perdoa-me, mãe, perdoa-me por não escrever seu diário, por não preservar sua história, por chegar tarde. Mas prometo que sua morte não foi em vão, porque inspirou algo lindo, algo que está salvando milhares. E isso, no final, é o seu legado, mesmo que ninguém conheça seu nome. Todo ano, no aniversário da morte de Dona Teresa, Beatriz e Maria Aparecida fazem algo especial. Se encontram na casa, a mesma casa onde tudo começou. A casa que Beatriz não vendeu, a casa que agora é um museu, o Museu da Memória, onde se exibem os 3.000 diários, onde as famílias podem vir, ler, recordar, chorar, curar. Sentam-se na cozinha, na mesma mesa onde Maria Aparecida escreveu o diário, onde Beatriz o encontrou, e juntas leem, do princípio ao fim, 340 páginas, dia 1, dia 184, cada entrada, cada palavra, choram, riem, recordam, e quando terminam, Beatriz diz o mesmo que diz todo ano, obrigada por amá-la quando eu não soube como, e Maria Aparecida responde o mesmo que responde todo ano, ela sempre te amou, só precisava ver, e então fazem algo novo, algo que começaram há 2 anos, escrevem, juntas, uma entrada a mais, a número 185, 186, 187. Entradas sobre o que aconteceu desde que Dona Teresa morreu, sobre a fundação,
sobre os 3.000 diários, sobre as vidas mudadas, porque o diário de Dona Teresa não terminou com sua morte. Continua, nas vidas que continua tocando, nas histórias que continua inspirando. E assim é como termina esta história, não com um final feliz, porque Dona Teresa faleceu, a demência venceu, mas com algo melhor que um final feliz, com um legado, com 3.000 pessoas cujas identidades foram preservadas, com 3.000 famílias que têm mais que dor, com 2 mulheres que se salvaram mutuamente, porque Beatriz salvou Maria Aparecida, deu a ela um propósito, um salário digno, uma plataforma, e Maria Aparecida salvou Beatriz, devolveu sua mãe, ensinou-a a amar, mostrou que nunca é tarde demais e juntas estão salvando o mundo, um diário de cada vez, uma história de cada vez, uma vida de cada vez. Porque a demência pode apagar a memória, mas não pode apagar o amor, e o amor, quando é escrito, preservado, compartilhado, vive para sempre, em páginas, em palavras, em corações. E quando alguém lê um diário, quando alguém escuta uma história, quando alguém lembra um nome, Dona Teresa vive, Dona Helena vive, seu Roberto vive, Dona Carmen vive, seu Miguel vive, todos vivem, porque alguém se tomou o tempo de escrever e alguém mais se tomou o tempo de ler. E isso, no final, é a única coisa que importa. Agora você tem 2 opções. Você pode fechar isto e esquecer. Você pode seguir com a sua vida. Você pode fingir que não te afetou. Ou você pode fazer alguma coisa. Você pode ligar para alguém que você ama. Você pode perguntar a história dela. Você pode escrevê-la. Você pode preservá-la. Você pode ser como Maria Aparecida. Você pode ser como Beatriz depois de encontrar o caderno azul celeste. Você pode decidir que as pessoas que você ama não vão desaparecer sem que alguém se lembre. Porque algum dia, essa pessoa não vai estar mais aqui. E quando esse dia chegar, você vai ter 2 opções: lamentar que chegou tarde demais, ou agradecer que chegou a tempo. A diferença está no que você fizer hoje, não amanhã, não no próximo ano. Hoje, não espere. Pegue um caderno, uma caneta, seu telefone e pergunte: qual é a sua história? Que memórias você atesoura? O que você quer que o mundo saiba sobre você? E escreva. Escreva cada palavra, cada detalhe, cada história, porque a memória se desvanece, as fotos se perdem, os momentos se distorcem, mas as palavras escritas permanecem. As histórias escritas vivem, as pessoas escritas não desaparecem. Escreva a história, preserve o amor, assegure que ninguém desapareça sem que alguém lembre quem foi, porque no final, quando tudo se for, quando o dinheiro não importar, quando o sucesso não significar nada, quando só restar o silêncio, a única coisa que vai importar são 2 coisas: as histórias que contamos e as pessoas que amamos. Todo o resto é ruído, e o ruído se esquece, mas as histórias se recordam para sempre. Então escreva, escreva hoje. Escreva antes que seja tarde, porque ninguém merece desaparecer e todos merecem ser lembrados, especialmente os que você ama, especialmente enquanto você ainda pode, especialmente agora.